aí com o professor Elcio, tá? Agora a gente vai estar falando aqui, ó, frente A, tá bom? Aula 5, página 1, ok, gente? A gente vai estar tratando agora de quem? Números quânticos. O que são esses números quânticos? Lembram lá daqueles cientistas que o professor já falou aula passada, aula retrasada, Schrödinger, Heisenberg, de Broglie, tá? Sommerfeld, Linus Pauling, Bohr, todos esses carinhas aí contribuíram para a gente ter aqui o que? Os números quânticos. O que são esses números quânticos, professor? Ou seja, eles nos identificam aonde a gente consegue ter a maior probabilidade de encontrar esse elétron, tá bom? Através da sua energia, beleza? Ou seja, tá? A gente tem aqui esses números quânticos com uma analogia bem simples quando a gente fala lá de um supermercado. Quando você vai no supermercado, se você quer encontrar carne, qual é a maior probabilidade de você encontrar carne dentro do supermercado? Qual é a região desse supermercado que você encontra carne? No açougue, não é isso? Ah, eu quero comprar agora uma laranja. Aonde que você tem a maior probabilidade de encontrar laranja em um supermercado? No setor lá de hortifruti. Então, isso é a região de maior probabilidade de você encontrar esses produtos no supermercado. Os números quânticos, eles estão te apontando aonde tem a maior probabilidade de você encontrar um determinado elétron, ok? Para esse caso, então, a gente tem que colocar mais duas palavras aí no nosso vocabulário, tá? Científico: elétron de diferenciação, tá bom? E elétron de valência. O que seria elétron de diferenciação e elétron de valência? Presta bem atenção. Elétron de diferenciação é aquele elétron que foi distribuído por último na ordem energética, ou seja, seguindo o diagrama de Pauling. Agora, quando a gente fala de elétron de valência, tá? É o último elétron da camada de valência, ok? Então é o último elétron que a gente tem lá na camada de valência. Por exemplo, temos aqui, ó, oxigênio, número atômico 8. Não possui carga. Se não possuir carga, quer dizer o quê? Que a quantidade de elétrons é exatamente a mesma quantidade de prótons, tá? E lembrando que os números de prótons a gente identifica aqui no número atômico. Então, se eu tenho 8 prótons, eu tenho 8 elétrons quando eu não possuo carga, ou seja, no estado fundamental. Se eu vou distribuir 8 elétrons, seguindo lá o diagrama de Pauling, tá? Aquele diagrama que a gente viu aula passada, o que a gente tem lá? 1s2, tá? Então, a primeira camada já está completa. Foi lá, 2s2, fechou então 4 elétrons, mais 4 fecha 8, então 2p4. Fechou então aí um total de 8 elétrons. E a gente tem aí a camada de valência, camada 2, ok? Está aqui então a camada 2, 2s2, 2p4, camada de valência, ok? Com isso a gente pode dizer qual é o elétron de diferenciação, qual é o elétron de valência, qual desses dois? Então, nesse caso, o último elétron distribuído está aqui, ó, no 2p4, correto? Mas o 2p4 não faz parte da camada de valência? Então, nesse caso, no exemplo do oxigênio, tanto o elétron de diferenciação quanto o elétron de valência é o mesmo, tá? Por isso que a gente coloca aqui, ó, elétron de diferenciação é igual ao elétron de valência e a gente tem lá o 2p4, ou seja, o quarto elétron lá no subnível P da camada 2, ok? Agora que a gente já sabe essas duas novas palavrinhas aqui, diferenciação e valência, tá? Para o elétron, a gente vai ter agora como é que a gente vai descobrir os números quânticos, tá? Para esses elétrons, tá bom? Então, ó, olha essa perguntinha. Quais são os números quânticos para o elétron de diferenciação de quem? Do cloro. Cloro o quê? Número atômico 17, ok? Se você sabe então o que é o cloro, presta atenção lá. Cloro no país tropical. Cloro, número atômico 17, tá? Tem a sua distribuição eletrônica como 1s2, 2s2, foram 4 elétrons, 2p6,
Aí fechou exatamente 10, ó, 2 e 2, 4, com 6, 10 elétrons, faltam 7, vai lá, 3s2 e 3p4. Opa, P5, ou seja, 10, 12 com 5, 17, vamos ficar atento, né, gente, contar certinho. Então, ó, 2 e 2, 4, com 6, 10, com mais 2, 12, com 5, 17. Temos aí, então, 17 elétrons distribuídos, correto? E o que ele está nos perguntando é o quê? Números quânticos para o elétron de diferenciação. Elétron de diferenciação. Onde está o elétron de diferenciação? É o último elétron da distribuição eletrônica. Então, ele está presente aonde? Exatamente aqui, ó. Tá? No subnível mais energético, ou seja, o último distribuído, 3p5. Como que a gente encontra, então, os números quânticos para esse elétron, ou seja, o quinto elétron do subnível P da camada 3, ok? Do nível 3. Então a gente tem aí 4 números quânticos: número quântico principal, secundário azimutal, magnético e spin. Nós vamos por partes. Temos aqui então número quântico principal. O que seria o número quântico principal? Ele identifica em qual camada esse elétron está, em qual nível de energia que ele se encontra, tá? Além do núcleo. Ou seja, a partir do núcleo, qual camada esse elétron está, beleza? E a gente sabe que no nosso planeta a gente tem aí no total de 7 camadas, que elas são chamadas lá de K, L, M, N, O, P e Q. E a gente tem aí os números quânticos para esse caso: 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tá aí. Temos então 7 elétrons, 7 camadas aí, e os números quânticos é de 1 a 7, exatamente como as camadas, ok? Ou seja, se a gente for representar agora o número quântico principal para o elétron de diferenciação do cloro 17, a gente tem lá o número quântico principal, que é representado pela letrinha N, tá? É igual ao quê? Qual é o número quântico principal que a gente tem aqui? É sempre um número que refere-se à camada, ó, camada 1, camada 2, camada 3. Ou seja, esse elétron de diferenciação está localizado exatamente aqui, ó, no 3. Tá aqui, certo? Primeiro número quântico a gente já colocou. Agora vamos para o número quântico secundário ou azimutal, representado pela letrinha L, tá bom? O que significa esse número quântico secundário ou azimutal? Ele refere-se ao subnível de energia onde está localizado o elétron, ok? Lembrando que até hoje a gente tem o quê? 4 subníveis energéticos. Aquele macetinho que o professor passou para vocês, sapo pula dando facada, aquele sapo nervoso, que é um filho aí violento. Sapo pula dando facada. Ou seja, SPDF, ok? O que acontece? Os números quânticos secundários para esse caso serão 0, 1, 2 e 3. Ou seja, S0, P1, D2 e F vai ser o número quântico secundário 3. Perfeito? Agora, olha lá, qual é o subnível em que ficou aí nosso elétron de diferenciação para o exemplo do cloro? Ficou lá no P, ok? Com isso, temos o seguinte, presta atenção, número quântico secundário é igual a P. P vale quanto? 1. Está aqui, número quântico secundário 1, ok? Beleza, gente? Continuando, agora a gente entra aqui, ó, número quântico magnético, M ou Ml, ok? O que acontece para o número quântico magnético? Aqui entra uma contribuição muito grande de Schrödinger, tá? Agora a gente vai falar do quem? Dos orbitais, ok? O que são orbitais? São as regiões de máxima probabilidade de ser encontrado o elétron, beleza? Ou seja, a gente tem o que aqui? Presta bem atenção. Temos lá o caso do subnível S com um orbital apenas. Por que um orbital apenas? Vocês vão estar olhando exatamente nessa posição aqui, a gente vai estar falando do princípio da exclusão de Pauling.
ok? Então, o que é esse princípio da exclusão de Pauling? Ele diz o seguinte, que em um orbital a gente tem a possibilidade de ter o quê? 2 elétrons apenas. Então, cada orbital só pode comportar o quê? 2 elétrons, perfeito? Aí, então, para o subnível S, que a gente só tem no máximo 2 elétrons, teremos, então, um orbital, que nesse caso eu estou representando como um quadradinho. Isso pode ser uma bolinha, um coraçãozinho, o que você achar interessante. Vamos colocar aqui, então, como um quadrado, tá? Quando a gente vai para o subnível P, chegando lá no subnível P, tá? A gente tem o que? No máximo quantos elétrons? 6 elétrons, ok? Se são 6 elétrons que a gente tem aqui, presta bem atenção. Então, quantos orbitais a gente pode ter? Lembrando, são 2 elétrons por orbital. Lembrando lá, exclusão de Pauling, 2 elétrons por orbital, beleza? O que acontece então? Eu tenho lá 6 divididos por 2, 3 orbitais. A mesma coisa para o subnível D, eu tenho 10, então divide por 2 vai ser 5 orbitais. Enquanto isso, no F, que são 14 elétrons, dividido por 2, a gente tem o quê? 7 orbitais. Ok? Agora percebam o seguinte, tem lá no caso do S, subnível S, 2 elétrons. Como é que é feita essa distribuição? Seguindo a regra de Rand. Ok? O que é essa regra de Rand quer dizer? Eu tenho que primeiro semi-preencher esses orbitais, tá? Então, se são 2 elétrons, primeiro uma setinha para cima, tá? Daí, semi-preencheu, agora para preencher ele totalmente, ou seja, colocar os 2 elétrons aqui, eu vou fazer o quê? Colocar uma seta para baixo. Pronto, está preenchido com os seus 2 elétrons. Cada seta equivale a um elétron, ok? Sempre tem que ser o quê? Setas ao contrário. Isso daí também vem lá do princípio, tá, da exclusão de Pauling. Lembra que a gente tinha eles aqui antes? O que ele significa? Eu tenho só 2 elétrons, e esses 2 elétrons por orbital tem que ser o quê? Spins contrários, ou seja, setinhas colocadas opostas aí. Ou seja, vamos lá agora para o subnível P. Tenho lá 6 elétrons, seguindo a regra de Rand, primeiro semi-preenchendo todos os orbitais. 1, 2, 3. Agora preenchendo eles totalmente. Ó. Foi 3, faltam 3, 4, 5, 6. A mesma coisa para o D, são 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, ó, subnível F são 14 elétrons, então 7 elétrons aqui, ó. Semi-preenchendo, regra de Rand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, preenchendo eles completamente. 8, 9, 10, 11, 12, 13 e, por fim, 14. Estão aí, então, todos os elétrons preenchendo totalmente seus orbitais, ok? Como que ficaria, então, professor, por exemplo, aqui, do caso do cloro, ok? Como que ficaria para esse exemplo? Ele não está falando do subnível P? Subnível P tem quantos orbitais? 3 orbitais, ok? Ah, mas calma lá, professor, cadê o número quântico disso daí? Onde estão esses números quânticos aí? Então, gente, olha aqui, ó, só para a gente seguir rapidão aqui, o que acontece? Sempre o orbital do centro vai ser 0. No caso do S, só tem o do centro, então é 0. Ok? Chega lá no do P, o do centro é 0. Direita, positivo. Ok? Mais 1. Esquerda, negativo, menos 1. Agora, a mesma coisa aqui para o D. 0, centro, direita, positivo, mais 1, mais 2. Esquerda, negativo, menos 1, menos 2. Agora, olha lá do F. O que a gente tem? O centro é 0, direita, positivo, mais 1, mais 2, mais 3. Esquerda, negativo, menos 1, menos 2, menos 3. Está aí, gente. Ok? Agora percebam o seguinte, como é que a gente vai fazer para o caso do cloro, professor? Como que fica aqui então o caso do cloro? Ele está lá do subnível P, tem 3 orbitais, está aqui então os 3 orbitais, ok? Estão aqui os 3 orbitais.
Calma. Então tá aqui a representação deles. Lembrando, o do centro é quem? 0. Direita, positivo, mais 1. Esquerda, negativo, menos 1. Ok? Fechou? Agora vamos lá, distribuição dos elétrons. São quantos elétrons que eu tenho que distribuir aqui? 5 elétrons. Então, se são 5 elétrons, começamos lá, ó, seguindo a regra de Rand. 1, 2, 3. Agora, 4, 5. Qual é o último elétron que você pegou e distribuiu aí? O último elétron está aqui, ó, certo? Está exatamente nessa posição. Ou seja, agora o nosso número quântico magnético vai ser o quê? 0, ok? Então, nesse caso aqui, a gente tem o 0. Perfeito? Então, número quântico magnético para o elétron de diferenciação, que é exatamente esse, ele está no orbital 0. Ok? Pronto, descobrimos os orbitais, o número quântico do orbital onde está o nosso elétron de diferenciação. Agora, gente, para cada orbital, a gente tem uma forma geométrica distinta, tá bom? Então, presta atenção aqui. Quando a gente fala do orbital S, ele tem qual formato? Esse formato aqui. Ok? Esse formato aqui que a gente fala o quê? Uma esfera. Ele compreende o quê? Todos os planos cartesianos, tanto x, y, z. Ele está em todo. Aonde que está o núcleo, professor? Ao centro. Tá? Exatamente ao centro desse orbital. Agora, quando a gente fala do subnível P, a gente não tem aqui, ó, 3 orbitais, ok? A gente chama esses orbitais de px, py e pz. Ou seja, eu tenho agora uma forma de um halteres. Olha aí, ó, nesse caso aí, eu tenho lá, ó, o px, tá vendo? Por que ele é px? Porque ele tem o quê? Os lóbulos exatamente sobre o eixo x. O que é o py, professor? É quando esses orbitais ocupam exatamente na posição do eixo y, ok? E quando a gente fala do pz, ele está exatamente no z, no eixo z. Então aí a gente tem o quê? Os formatos geométricos aí para esses casos dos orbitais P, ok, gente? Então é essa forma geométrica onde o elétron tem maior probabilidade de se encontrar aí nos subníveis P e para o subnível S, ok? Fechou? Continuando e finalizando os números quânticos, meus lindinhos, temos lá o número quântico spin. O que é esse número quântico spin? Ele representa para nós a rotação que esse elétron está tendo, ok? Ou seja, eu posso ter duas formas de rotação, no sentido horário e no sentido anti-horário, tá bom? Agora pensem comigo, eu tenho aqui, ó, o orbital S, ok? Tenho 2 elétrons. Elétrons não têm carga negativa? Carga negativa acontece o quê? Cargas iguais se repelem, cargas diferentes se atraem. Calma lá, professor. Estamos falando de elétrons ocupando uma mesma região, tá? No espaço. Eles estão ali numa mesma região, tá? Agora, eles têm cargas negativas. Não ocorre repulsão? Pode ocorrer, lógico. Tem cargas elétricas negativas, cargas iguais se repelem. Por que isso não acontece? Por que eles conseguem ficar em pares, em 2? Então, é devido o quê? Ao efeito de rotação de cada um desses elétrons. Percebam, quando eu tenho uma rotação para o sentido horário, tá? A gente tem o quê? Ele vai estar criando 2 polos aqui magnéticos do elétron. Então, imaginando que isso em vermelho é o elétron, aqui a gente tem uma rotação aí no sentido horário, tá? A gente vai estar criando um polo norte e um polo sul, ok? Enquanto isso, se eu tenho uma rotação no sentido oposto, no sentido anti-horário, a gente vai ter o que agora? Um polo sul e aqui um polo norte, ok? Agora eu não tenho o que? Polos contrários?
E se eu tenho polos contrários, sul se atrai com norte, sul se atrai com norte. Agora a gente tem o quê? A aproximação desses elétrons. É por isso que eles conseguem ficar no mesmo orbital, porque eles têm o quê? Polos diferentes. Polos diferentes se atraem. Dessa forma aqui. Entendido? Ou seja, e esses polos contrários a gente coloca com um valor de mais meio, tá? Mais meio. E o outro, obrigatoriamente, menos meio. Ok? Agora, isso o exercício vai convencionar vocês. Ou seja, olha aqui ó, que eu havia convencionado anteriormente. Convencionando que uma seta para cima tem o que? Valor mais meio. Quando a gente vai fazer então a distribuição aqui ó, nos orbitais, seguindo a regra de Rand, quando a seta fica para cima é mais meio, quando a seta ficar para baixo vai ser menos meio. Mas quem que está convencionando é o professor nesse exemplo, ok? Ou seja, no exercício de vestibular lá, ele vai estar convencionando isso daí, tá? Agora, não necessariamente precisa convencionar. Como assim, professor? Existem outros exercícios que a gente vai estar comentando que não tem essa obrigatoriedade de colocar uma convenção, tá bom? Eles colocam outros atributos aí onde você percebe que pode ser um ou outro caso. Ok? Mas nesse caso, como o professor já convencionou, seta para cima é mais meio. Obrigatoriamente, então para baixo tem que ser o quê? Menos meio. E o nosso elétron de diferenciação parou aonde? Voltado para baixo. Se está voltado para baixo, o que acontece? Ele tem um spin o quê? Menos meio. Então temos lá o spin menos meio. Ok? Isso referente ao quê? Ao sentido da seta no orbital. Ok, gente? Fechou? Entendido tudo sobre isso daqui? Então temos lá 4 números quânticos, número quântico principal, secundário, magnético e spin. Lembrando, o principal referente à camada, secundário referente ao subnível, número quântico magnético referente ao orbital, onde ele parou, e o número quântico spin referente à rotação que esse elétron está tendo. Fechou, gente? Está aí, vamos lá para os exercícios agora, beleza? Um abraço a todos. Vamos lá, pessoal, então, próximo exercício, agora sim, lá da aula 5, página 3, o número do exercício é o exercício 2, ok? Então, lá no exercício diz o seguinte: faça a distribuição eletrônica do átomo cádmio, número atômico 48, os 4 números quânticos pertencentes ao elétron diferenciador, ou seja, ao último elétron distribuído, ok? Então vamos lá, como é que faz isso? Primeira coisa, fazer a distribuição eletrônica para o elemento cádmio 48, tá? Que vai ter o quê? 1s2, 2s2, 2p6, 10 elétrons, 3s2, 3p6, 4s2, 20, faltam 28. 3d10, 30, 4p6, 5s2, 38. Faltam 10, então termina lá em 4d10, ok? Então tá aqui, ó, o elétron diferenciador está onde? 4d10, ok? Então a gente tem aqui, ó, o elétron diferenciador está presente aqui na camada 4, no subnível D, o 10º elétron, ok? Então, como a gente vai descobrir agora os números quânticos? Lembrando, número quântico principal, número quântico secundário, número quântico magnético e número quântico spin, ok? Então, como que a gente vai fazer aí? Lembrando, número quântico principal refere-se a quem? Ele refere-se também à camada onde se encontra esse elétron. Está aqui, ok? Então, é o número quântico principal 4, ok? Quando a gente vai falar então de número quântico secundário, a gente tem lá o subnível, ou seja, é o D. E com isso terá o número quântico o quê? S0, P1, D é 2. Então tem o número quântico 2, ok? Agora vamos lá, número quântico o quê? Magnético. Para o número quântico magnético, há necessidade de a gente desenhar aqui os orbitais, ok? Então
Então vamos lá, desenhando os orbitais, são no total o quê? Se é o subnível D, eu tenho quantos orbitais? 5 orbitais. 1, 2, 3, aqui, 4, 5. Então, seriam esses os orbitais. Estão aí. Lembrando, o do centro a gente chama do que? Zero. Direita, positiva. Então, mais 1, mais 2. Esquerda, negativo. Menos 1, menos 2. Distribuindo os elétrons. São quantos elétrons? 10. Seguindo a regra de Rand. Primeiro semi-preenchendo. 1, 2, 3, 4, 5. Agora volta preenchendo até chegar ao 10. 6, 7, 8, 9, 10. Ou seja, onde que parou o último elétron que a gente distribuiu aí? Ele parou exatamente aqui, ó, certo? Ou seja, no número quântico magnético mais 2, ok? Como o exercício não convencionou seta para cima ou seta para baixo, só deixa eu conferir aqui rapidão, ou seja, ele não convencionou isso daí, a gente vai dar uma olhada qual é a resposta que tem lá, número quântico principal 4, somente a letra C, D e E, então ignora a letra A e B. Número quântico secundário 2, só existe então a letra C, ok? Então a resposta correta é a letra C. Fechou, meus lindos? Vamos lá, próxima questão. Vamos lá, pessoal, última questãozinha aí da frente A, questão 15, aula 5, página 5, ok? Então a questão diz o seguinte: um átomo possui configuração eletrônica cujo orbital mais energético é o 3D. Então um átomo qualquer, não sei qual é, então átomo X, tá? Que tem um número atômico Z, que eu não sei qual é, e ele diz que tem essa distribuição eletrônica aqui. Por que ele diz que é essa, gente? Porque ele diz que o subnível mais energético é o 3D. Então o que termina a distribuição eletrônica é o 3D. Como eu não sei quantos elétrons são, vou chamar ele de X, ok? Então eu tenho toda essa distribuição eletrônica antes do 3D. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, x, ok? Continuando, esse orbital se encontra semi-preenchido, ok? Então, se encontra semi-preenchido, significa o quê? Que eu tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, tá? 5 orbitais semi-preenchidos. Lembrando, quando a gente fala sobre nível D, a gente tem no total 5 orbitais. Então, estão aqui os 5 orbitais, como ele está falando que está semi-preenchido para cada um dos orbitais. E com isso, o valor de x é igual, então, a 5. Essa é a distribuição eletrônica para esse átomo X. Vamos lá, então, para continuar o que ele pergunta aí. A respeito da configuração eletrônica deste átomo, é correto afirmar. Então, ele quer saber a alternativa correta. Alternativa A, tá? Alternativa A, ele diz o quê? A distribuição eletrônica da camada de valência é 2s2 e 2p6. Lembrando que camada de valência é aquela mais afastada do núcleo. Então temos a camada 1, a mais próxima, camada 2, camada 3 e camada 4. Então a camada mais afastada do núcleo é a camada 4, ok? E não a camada 2, como ele estava falando. Então a afirmação A é falsa, ok? Próxima afirmação, afirmação B. Então temos lá, a afirmação B diz assim: todos os elétrons presentes nesse átomo possuem spin eletrônicos emparelhados, ok? 1s2 está emparelhado, 2s2 está emparelhado, 2p6 é o máximo de elétrons que a gente tem para o subnível P, todos eles emparelhados, 3s2 está emparelhado, 3p6 está emparelhado e também o 4s2 está emparelhado.
porém ele já afirmou que a gente tem elétrons desemparelhados, então é falsa. Pronto. Próxima, vamos lá, afirmação C, ok? Ele fala o seguinte, ó, apenas um elétron presente nesse átomo possui spin eletrônico desemparelhado. É só um? Não, são 5, gente. Então, é falsa. Tá aqui, ó. Falsa, mentirosa, ordinária, filha de Gepeto, ok? Próxima, letra D. Vamos lá. Na letra D diz assim, esse átomo possui 25 elétrons. Até o 4s2 são 20. Como estamos falando de desemparelhados, então temos 5, 20 mais 5, 25, ok? Sendo que 20 spins emparelhados. Então até o 4s2 dá 20 elétrons e todos eles estão emparelhados. Até aí, ok, verdade. Tá? E ele diz que 5 spins estão desemparelhados. 1, 2, 3, 4, 5. Então, exatamente, essa aqui então, a alternativa D é a verdadeira, ok? Correta. Só para a gente deixar ver todas as afirmações, letra E, a promoção de um elétron do orbital P para o orbital de maior energia leva a configuração eletrônica de 3p4, 4s1. Não. A gente já está vendo que a distribuição eletrônica é totalmente diferente do que ele está falando. Então, não condiz com a verdade. E letra E, falsa. Ok, gente? Então, está aí a nossa aula referente à frente A, ok? Como a gente estava falando de números quânticos. Beleza, gente? Até a próxima aula aí, frente B, ok?